Boa noite, meus queridos, minhas queridas, meus companheiros, minhas companheiras. Para mim é uma honra estar aqui essa noite com vocês. É nossa honra. E é uma honra que eu gostaria de deixar claro que eu acredito que vocês são o que melhor aconteceu para mim e para o país nesses tempos tão sombrios. Então eu quero aqui começar saudando o pessoal da Frente Brasil Popular. Quero também saudar aqui algumas pessoas que estão presentes. Eu sei que é algo que nós sempre achamos cansativo, mas eu quero mencionar as pessoas hoje, nessa noite, porque nós estamos aqui encontrando pessoas importantes. Acabo de ver uma pessoa que nesses tempos em que tentam comprar o voto do chanceler do Uruguai, uma pessoa do nosso Itamaraty, de grande qualidade. Queria que ele se levantasse e a gente fizesse uma homenagem a ele. Bom, mas eu vou continuar minha saudação. O Jacques Wagner, da Casa Civil, ministro legítimo, Miguel Rosseto, do Trabalho, Maurício dos Portos e Evinha, a nossa querida Evinha. Queria cumprimentar também a Leonora que milita para as mulheres, milita em defesa das mulheres. O nosso querido Feijó, secretário nacional do Trabalho, e a Miriam, que é ex-ministra do Planejamento e Gestão do meu primeiro governo e no meu segundo governo, presidenta da Caixa. Bom, com a Miriam, né, Miriam? O Minha Casa Minha Vida, a gente não deixava acabar a primeira faixa, não, porque foi a primeira faixa que nós fizemos Minha Casa Minha Vida. Quero cumprimentar também os nossos deputados. O Paulo Pimenta, esse guerreiro lá do Rio Grande. O Paulão, né, Paulão? A Moeninha Gramacho. O Patrus, que foi também ministro do Desenvolvimento Agrário. A Érica Cocai. Isso aí, Érica. O Léo de Brito e o Fernando Marrone. Quero cumprimentar também a Maria de Fátima do Sindicep, a Maria Ricardina do PT, a Sônia Queiroz da CUT, todas elas representantes do coletivo Mulheres de Esquerda pela Democracia. E queria agradecer as flores. Obrigado. Mais um. Já deu um buquê dos grandes. Queria também
Queria também cumprimentar Ana Maria Moraes, do MST, que fez a leitura da carta, mas que não é só isso não. A Ana esteve comigo em vários momentos ao longo desse mês e do passado também, em vários momentos, não só com os movimentos sociais, mas também com representantes de diferentes organizações internacionais. Quero agradecer a Ana do MST por toda a sua ação militante nesses últimos tempos comigo. Não foi só a Ana não, mas eu estou falando da Ana porque ela leu a carta, tá, gente? Quero também agradecer um outro companheiro que também esteve comigo em todas essas circunstâncias de luta e que hoje está com a sua filha aqui, o Alexandre Conceição, do MST. E aí uma pessoa para mim muito especial, que eu chamo de Carmencita e ela não gosta, que é a Carmen Flor. O Eduardo Zen, da Consulta Popular, o Roberto Policarpo, do PT, e quero, em nome desses companheiros e companheiras, cumprimentar o conjunto de entidades, cada uma delas que integra a Frente Brasil Popular, a CUT, a CTB, o PT, o PCdoB, a UNE, a UBS, a Marcha Mundial de Mulheres, a Central de Movimentos Populares, o Levante Popular da Juventude. Quem? Os negros. A UNE. O negro. Aqui está faltando um, mas eu estou achando engraçado. A Consulta Popular, o PT, o PCdoB, eu já falei, o PTT, e queria cumprimentar também aqui os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas, e em especial os documentaristas que me seguem. Bom, eu queria dizer para vocês que nós estamos nesse momento, há alguns dias, né, do meu julgamento do processo de impeachment lá no Senado. E mais uma vez eu acho que nós temos de olhar e analisar e refletir sobre os motivos, sobre as razões que levaram a esse processo de impeachment. Esse processo de impeachment, ele nasce de 4 derrotas sistemáticas que ocorreram nas últimas eleições presidenciais. A primeira, quando o Lula, em 2003, assumiu a presidência da República. A segunda, quando ele se reelegeu. A terceira, quando eu me elegi presidente. E a quarta, que entornou o caldo para eles, quando eu fui reeleito. Nessa reeleição, eu tive os 54 milhões e meio de votos. Num colégio eleitoral que atingiu 110 milhões de eleitores. Então, uma eleição direta, com voto secreto, e que numa eleição presidencial no nosso país, nós discutimos as principais pautas que o país tinha de enfrentar. E foi baseado nessa discussão que a eleição propicia e que atinge todos os recantos do país, que eu
me elegi presidente. Sem sombra de dúvida, se a gente for olhar, nós sabemos que nesses 54 bilhões e meio de votos, nós votamos a favor da política de valorização do salário mínimo. Nós votamos pela continuidade dessa política, porque ela já vinha sendo implantada e ocorrendo. Nós votamos também pelo fato que essa política atingia 70% das aposentadorias básicas do Brasil. Nós votamos a favor do ProUni, do FIES e de toda a inclusão baseado nas cotas que nós aprovamos ao longo dos anos e que garantiu que os pobres, negros, tivessem e que cursam escolas públicas tivessem acesso à educação. Foi disso que nós votamos pelo pré-sal, o modelo de partilha do pré-sal e a política de conteúdo nacional. Votamos por isso. Votamos também a favor do Bolsa Família, do Mais Médicos, e aí nós votamos a favor de várias das políticas sociais. Eu não vou fazer todo o elenco. Nós votamos a favor do Brasil Medalhas, que deu medalha, que deu voluntária para uma mulher defensora dos direitos dos LGBT, pobre, e que ganhou uma medalha de ouro no judô, porque nós fizemos um programa chamado Programa Brasil Medalhas, assim como outros atletas desse país. Fomos votando nisso e votando contra as políticas tradicionais que hoje nós estamos vendo, que primeiro sorrateiramente e depois de forma descarada tomaram conta do debate político no nosso país e que agora se apresentam como solução para os problemas do país. Exemplo, essa PEC 241, que pretende congelar os gastos da educação, os gastos da saúde, em termos reais por 20 anos, congela hoje e dura 20 anos. O que ela significa? Deus me livre mesmo. Ela significa que golpe, mas não é só um golpe, é um golpe grandão. Significa a redução do gasto de saúde por cada brasileira que entrar e que tiver acesso à educação no nosso país daqui para frente. Significa isso. Um país novo como o nosso significa isso. Nós sabemos que vem por aí, pelo menos todo dia eles falam que depois de passado o julgamento do impeachment, caso eles ganhem, eles adotarão medidas impopulares. Eles falam na maior cara de pau, medidas impopulares sim. Bom, tudo isso configura um dos motivos pelos quais esse golpe está em andamento. Durante esses 4 mandatos, o meu ainda incompleto, o que aconteceu foi que não vigiu no Brasil a política em relação tanto à questão econômica quanto à social, e também em relação à política externa, uma política nem conservadora
nem liberal, nem tampouco uma política de subordinação e de diminuição do Brasil no cenário internacional. Eu falo isso porque é muito grave o fato de estarem tentando sistematicamente, destruir o Mercosul, desorganizar toda a Unasul, ter uma posição de, eu chamaria, uma posição de neutralidade em relação aos BRICS. Não um empenho efetivo, não uma política com altivez, mas também terem uma pretensão em relação à política internacional, como dizia o Chico muito bem na minha primeira eleição, falam fino com os Estados Unidos e falam grosso com a Bolívia. Um artista como o Chico sintetiza com poucas palavras o que nós não queremos como política de submissão aos interesses que não são os nossos. Nós queremos um país que tenha uma afirmação de sua soberania. E por isso, também, a venda de patrimônio, da forma como está sendo encaminhada, é absolutamente desastrosa. Não só no caso do pré-sal, que é muito grave, principalmente porque eu acho que o que está na pauta daqui para frente é acabar com o modelo de partilha. E o modelo de partilha é aquela que faz com que a parte do leão do petróleo fique com o nosso país e não com interesses internacionais que não tem por que controlar uma riqueza a qual nós sabemos explorar, temos tecnologia suficiente e provamos que conseguimos perfeitamente explorar e utilizar como um passaporte para o futuro as receitas provenientes do petróleo. Tudo isso é algo que está em questão. E nós estamos vendo que esse é um processo que tem o respaldo de setores que nós consideramos a elite conservadora desse país. Sabemos também que houve uma participação da mídia, de segmentos da mídia, monopolistas e oligopolistas, e que isso ficou muito claro para a imprensa internacional. E vejam vocês que o efeito disso foi o fato que, do ponto de vista da avaliação democrática dos setores de mídia no mundo, nós despencamos no ranking. Nós caímos, eu não sei aqui de cabeça para que ponto do ranking nós caímos, mas nós caímos. Por que motivo? Primeiro, pela concentração de propriedade. Qualquer setor econômico oligopolista tem de ser regulado. Não é só um jornal, não é só um setor, por exemplo, como energia elétrica. Qualquer setor tem de ser regulado. O setor de mídia é mais grave, porque controla uma cadeia de informações e garante o acesso, aliás, não garante o acesso democrático para todas as posições. É por esse motivo que nós caímos na avaliação da imprensa internacional, caímos de um ranking mais alto para um mais baixo. Bom, mas eu estou dizendo isso porque configura um quadro no Brasil. E esse quadro coloca em questão uma das grandes riquezas que nós construímos, que foi a democracia. A democracia no Brasil não surgiu
não caiu do céu e não surgiu do nada. Ela foi fruto ao longo do tempo. E hoje, por exemplo, está fazendo uma quantidade significativa de anos em que o suicídio do ex-presidente Getúlio Vargas impediu uma ruptura democrática que depois veio a acontecer. Getúlio Vargas suicidou-se porque... Ô, gente, confundi na língua, viu? Suicidou-se porque ele queria preservar a democracia em nosso país. Sabia que ela estava em risco naquele momento. E ele adiou o golpe por muito tempo. Então, eu quero dizer para vocês que nós somos responsáveis por ter construído um outro tempo histórico. Por que esse tempo histórico é importante? Porque hoje eu não tenho de renunciar, não tenho de me suicidar. Não tenho de fugir para o Uruguai. É um outro momento histórico que cada um de nós aqui contribuiu para ele. É porque você tem peito! Então, esse processo é um processo que nós construímos. Nós construímos a base dessa democracia. Quando nós dissemos que está em curso um golpe, o que nós estamos falando? Está em curso uma tentativa de romper a legalidade que é a base da democracia em nosso país, rasgarem a Constituição. É isso que está em curso. Eu sempre digo, porque essa discussão sempre aparece, por que é um golpe, apesar das instituições da democracia estarem de pé? É porque os golpes mudam de figura e mudam de características. Por exemplo, se nós considerarmos, eu faço uma metáfora, se nós considerarmos a democracia uma árvore, um golpe militar é como um machado, que destrói os galhos da árvore, o governo, e destrói o regime inteiramente, corta o regime, acaba com o direito de manifestação, com o direito de greve, com o direito de opinião, com o direito de organização, enfim, acaba com os direitos fundamentais que vigem numa democracia. Ora, não tem tanque neste momento, não tem armas nesse momento, só uma arma. A arma que pretende ser discreta de rasgar a Constituição, negando que está rasgando a Constituição, porque estão me condenando por algo fantástico, um não crime. Eu não cometi crime. As instituições estão de pé. As instituições estão de pé. Então, o que é isso que está acontecendo se as instituições democráticas estão de pé? É um golpe em que o ataque à árvore é feito por parasitas que tomam conta das diferentes instituições. E que se a gente, por que a gente tem de lutar em todos os níveis? Tem de abrir o debate em todos os níveis. Tem de discutir a questão da democracia em todos os níveis, porque o único jeito de combater esse golpe é usar o instrumento da democracia, ampliando a democracia, fazendo com que as organizações, os movimentos sociais sejam ouvidos, que as populações falem, que os artistas se manifestem, que os intelectuais se expressem e que nós façamos a discussão sistemática sobre o que está acontecendo. Nós teremos de impedir que isso se consolide através de um processo que se chama participação
mobilização, debate, luta e organização. Sabe por quê? Porque a única coisa que mata parasita antidemocrático é o oxigênio do debate, da crítica, da verdade. Quando falam, mas vocês foram lá na Câmara e se defenderam, foram lá no Supremo e se defenderam, foram lá no Senado e estão se defendendo. Vocês estão referendando, vocês estão assinando embaixo. Não estamos, não. Nós respeitamos as instituições, não os golpistas. E nós temos de saber viver num regime democrático. E temos de usar todos os instrumentos. Nós temos de ser capazes de resgatar a democracia em nosso país. Porque um golpe desse tipo, mesmo ainda não concluído, e que todos nós aqui esperamos não se conclua, ele deixa marcas profundas. Qual é a principal marca que ele deixa? A ruptura democrática ocorreu. Eles golpearam isso sinteticamente. Eles golpearam. Ao golpear, eles acabaram com a possibilidade de haver qualquer pacto por cima. O pacto hoje no Brasil só pode se dar por baixo. É necessário uma eleição para recompor. Vai ser necessário uma eleição para se recompor todas as instâncias democráticas em nosso país. É impossível a gente não ver criticamente uma coisa. Tem uma característica inequívoca nesse processo de impeachment. Estão tentando substituir um colégio eleitoral de 110 milhões de pessoas, que são os brasileiros e brasileiras que votam nas eleições, que têm idade para votar nas eleições. Estão tentando substituir esse colégio por um colégio de 81 senadores. Estão tentando o retrocesso de impor ao país uma eleição indireta, porque é disso que se trata. Por que é grave? Porque numa eleição direta, todos nós discutimos o programa. Na indireta, só 81 discutem o programa. É isso que foi feito em nosso país e é isso que nós não podemos concordar. Eu queria dizer para vocês que foi, para mim, uma experiência fundamental. Eu quero dizer algumas características dessa experiência. Primeiro, o fato que nós fomos capazes de construir um movimento chamado Frente Brasil Popular. Esse movimento é uma das armas contra a parasita antidemocrática. O movimento Povo Sem Medo também. A participação de todos os movimentos sociais nesse processo. Acho que isso foi muito importante. Quero fazer uma constatação. As mulheres, nesse momento, ao longo desses últimos meses, as mulheres têm, eu quero reconhecer isso, tem me dado um grande apoio. Quando, num ataque de absoluta mesquinharia, tiraram as rosas lá do Alvorada, eu recebia uma quantidade de rosas como eu nunca tinha tido dentro do Alvorada. Pela mobilização das mulheres. É mais do que qualquer coisa. É o símbolo desse ato
de afirmação. Eu sei que eu sou a primeira mulher eleita presidente da República. Sei também que as mulheres têm se afirmado na nossa sociedade. Tenho certeza que eu serei a primeira de muitas mulheres presidentas desse país. Quando falam que eu tenho capacidade de resistir, eu quero te explicar por que eu tenho capacidade de resistir. Eu tenho capacidade de resistir porque eu tenho que honrar as mulheres do meu país. Durante todo esse processo, eles, obviamente, tiveram ataques à minha pessoa, usando aqueles instrumentos que eles usam sempre que querem atingir uma mulher. E, sobretudo, esperando que a pressão fizesse com que eu renunciasse. A renúncia era algo que eles acham que uma mulher, eles têm um estereótipo na cabeça, eu seria levada a renunciar. Foi sempre a primeira proposta que aparecia na mídia. É a primeira a aparecer e a última a sumir. E eu quero dizer para vocês uma coisa: por que eu não renuncio? Eu não renuncio, primeiro, porque eu sou absolutamente incômoda. Como? Eu não cometi nenhum crime. Como eu nunca recebi dinheiro de corrupção. Eles podem me virar de todos os lados. Mas a minha presença coloca de forma clara que há no Brasil uma ruptura democrática. E isso é importante para todos os brasileiros, para o mundo inteiro, e para que nós possamos impedir que isso volte a acontecer. Impedir que isso volte a acontecer precisa necessariamente que eu vá ao Senado. Que eu vá. É isso mesmo, Dilma. Concluindo, eu quero dizer para vocês, o que eu vou fazer lá no Senado? Eu vou defender a democracia, o projeto político que eu represento, defender os interesses que eu acho que são os interesses legítimos do povo brasileiro e, sobretudo, construir os instrumentos que permitam que isso nunca mais aconteça em nosso país. Fala para ele, muito prazer. Futuro do Brasil aí, gente. Bom, então eu quero concluir dizendo para vocês. Acho que nós estamos juntos nessa luta. Cada um de nós no seu papel.
Eu sei que vocês estão aqui hoje, nessa noite, vocês se mobilizaram, vocês vieram aqui, vocês estão me dando uma coisa extremamente preciosa, que é o tempo de vocês. E aí, eu quero dizer que, nesse processo, nós todos temos de saber que não existe. Até ontem nós estávamos em São Paulo e foi levantado isso. Você nunca tem a democracia garantida. Eu achei, num determinado momento da minha vida, que nunca mais eu ia ver processos arbitrários, que eu nunca ia mais ver rupturas democráticas, nunca mais ia ver golpes de Estado. E estou vivendo um de forma bastante intensa. Porque a honestidade de Dilma incomodou. Dilma, olha lá, Dilma. Quero dizer para vocês que na vida a gente sempre tem de lutar. Nunca tem um dia que a gente fala agora acabou. A minha experiência é nesse sentido. E quero dizer o seguinte, com a mesma força que um dia lá atrás eu lutei contra a ditadura militar e resisti e ganhamos. Ganhamos porque implantamos a democracia em nosso país, derrotando a ditadura. Fizemos a Constituição de 1988. Dessa mesma maneira, nós vamos aprofundar a democracia no nosso país. Nós vamos fazê-la avançar. Nós vamos buscar, com todas as nossas forças, esse novo caminho, que é um caminho que só tem um jeito. Nós temos de ter esperança. É a esperança que faz cada um de nós seja capaz de. Então eu digo para vocês, nesse processo nós já ganhamos. Agora nós vamos ter de saber que teremos de continuar lutando. Podem contar comigo. Eu conto com vocês. Olha, gente, pera lá, me mandaram uma coisa aqui. Tem um pessoal lá fora que não entrou aqui e que eu queria dirigir para eles um cumprimento e um agradecimento especial. Pessoal aí fora, um grande abraço e muito obrigado por ter vindo. Bora, Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer!